Fala galera ligada aí no Facebook. Pois é, eu ainda estou aprendendo um pouquinho desse tipo de transmissão, né, na internet, no Facebook. Eu nunca havia feito. A primeira vez que eu estou fazendo. Geralmente eu mandava aí para os canais que eu tenho no YouTube. Agora estamos com essas novas possibilidades, né? A tecnologia evoluindo, a gente vai aprendendo, mexendo e colocando no ar. Bom, GP do Brasil chegando, a semana aí, né, que antecede a grande corrida no Brasil, e nós na expectativa tanto da última corrida do Felipe Massa no Brasil, como também de um bom resultado dos brasileiros, né? E além de tudo isso, ainda tem a briga pelo título. O Nico Rosberg, se ele vencer a corrida com a Mercedes, ele conquista o título mundial, o primeiro dele, né? O Lewis Hamilton, ele já é tricampeão, vai tentar o tetra, mas para isso o Lewis ele tem que vencer as duas próximas etapas, a do Brasil e a de Abu Dhabi, e torcer para resultados não tão bons do Rosberg, que já está com uma mão e 4 dedos na taça, né? Então muito próximo aí, ele está correndo com o regulamento debaixo do braço, e é aquela famosa temporada em que tudo dá tudo certo para o competidor na pista, né? Então estamos na torcida aí, né, de também grandes emoções numa prova, num traçado sinuoso, seletivo, muito conhecido dos pilotos, e também que eles costumam gostar bastante. Então promete aí, né, realmente mais uma prova para ficar marcada na história, dentre tantas outras, né? O próprio Ayrton Senna venceu 2 vezes, em 91 e 93, provas épicas que ficaram na memória de todos aqueles que curtem o circo da Fórmula 1 e também dos brasileiros. Já o Felipe Massa, após 13 anos, ele conseguiu também ganhar, né, em casa, ganhou em Interlagos, em 2006 com a Ferrari, com o macacão verde e amarelo, e também em 2008, naquela famosa decisão do título, que ficou marcada para sempre, né? Acho que também ninguém nunca vai esquecer aquela decisão, que com 38 segundos no final da prova ele era o campeão, e aí passados esses 38 segundos, na última curva da última volta, o Timo Glock acabou deixando o Lewis Hamilton passar. Timo Glock da Toyota, naquela ocasião completamente sem pneus, sem condições na pista, uma pista úmida, molhada, com pneus com ranhuras ainda naquela época, e ele não conseguiu se manter direito na pista. Na última curva da última volta, ele deixou o Hamilton passar, e era a posição necessária para que o Lewis conquistasse o título mundial de 2008, o primeiro dele. Naquela época, ele que pilotava a McLaren, segunda temporada dele no certame na categoria. Bom, Felipe Massa, como eu destaquei, ele venceu 2 vezes, né, o GP do Brasil, teve esse privilégio, e também ele correu no Brasil desde 2002. Então eu tenho aqui algumas estatísticas, né, que eu separei, inclusive, no papel aqui. Por exemplo, em 2002 ele acabou abandonando a etapa. Em 2004 foi quando ele voltou. Só em 2004, porque 2003, após um primeiro ano que ele teve mais complicado, de algumas batidas, pontuou, é verdade, mas algumas batidas, algumas complicações que não agradaram o Peter Sauber, o chefe da equipe suíça, pelo qual ele estreou na Fórmula 1. Então o Massa ficou fora em 2003, foi piloto de testes da Ferrari, e uma situação que trouxe a ele realmente bastante experiência. Ele pôde aprender ali diretamente no staff da Ferrari, um staff muito competente, e também pôde aprender diretamente com o Schumacher e com o Barrichello. 2003 não correu. 2004, com a Sauber, a volta pela Sauber, ele foi 8º colocado. Em 2005, também pela Sauber, 11º. Já em 2006, foi finalmente a primeira vitória dele, um final de semana sensacional. Ele partiu da pole position naquela ocasião, naquela etapa, e conseguiu vencer de forma triunfal naquela que foi a primeira despedida do Schumacher. Até o Pelé acabou condecorando o Schumacher com um troféu especial naquela ocasião. Uma corrida totalmente especial. Foi a última de Kimi Raikkonen na Ferrari, e no ano seguinte tudo mudaria. Com o Schumacher se aposentando, era a oportunidade do Massa finalmente ter assim, a hegemonia na Ferrari. Só que ele contaria no ano seguinte, 2007, com Kimi Raikkonen, um piloto também de grande calibre. Então uma prova realmente marcante.
E conforme eu também destaquei, né, o Raikkonen, ele indo para a Ferrari, formaria uma dupla muito forte no ano seguinte, mas não teria mais aquela questão de primeiro piloto. Então, aquela vitória no Brasil, o Massa até com macacão verde e amarelo, foi uma ocasião toda especial que ficou marcada. Ele voltou a carregar a bandeira do Brasil. Eu acho que todos realmente lembram com muito carinho daquela ocasião. 2007 era um campeonato completamente maluco, de vitórias às vezes de Hamilton, às vezes de Alonso, às vezes do Massa, às vezes do Raikkonen. Um campeonato muito competitivo. Então, naquela ocasião, o Massa, ele liderava a prova, fazia mais uma prova. Galera curtindo aí, valeu quem está acompanhando a gente aí. O Pedro Flix, ele também está perguntando até para mim aqui, ó. Será que já venderam todos os ingressos para o GP do Brasil? Essa daí eu confesso que eu não tenho aqui essa informação. Vou buscar e vou colocar também no meu Facebook. Pode ficar ligado aí que eu vou pesquisar, procurar saber tudo e destacar aí online para a galera. Então, 2007, o Kimi precisando do título e os pilotos da McLaren naquela briga ferrenha, eles acabaram se atrapalhando, acabaram oferecendo resistência um para o outro, né? E assim abriu caminho para o Kimi ser campeão. Então Massa deixou ele passar, Massa terminou em segundo e o Kimi foi o vencedor da prova em Interlagos. 2007 foi o grande campeão. 2008, conforme eu destaquei, a famosa decisão que o Massa venceu e perdeu o título e o Hamilton chegou em quinto lugar. 2009, o Massa não correu devido ao acidente da Hungria, né, o famoso acidente também muito sério, que a mola do carro do Rubens Barrichello bateu no capacete do Massa. Ele ficou várias provas daquele campeonato fora e a ele, naquela altura, acabou restando apenas, né, realizar a bandeirada de chegada naquela ocasião de 2009 e Mark Webber ganhou aquela corrida. Então ele deu a bandeirada e pelo menos participou e ele já aventava a possibilidade de voltar em 2010. Voltou em 2010 e ele foi apenas o 15º naquela ocasião, não foi uma prova boa. 2011, quinto colocado, pelo menos pontuou. 2012, um pódio, foi um pódio muito emocionante para ele também, o primeiro pódio no Brasil desde a vitória de 2008, então ele foi terceiro, uma corrida também emocionante. O Vettel foi campeão naquela ocasião, uma corrida de muitas variáveis. Em 2013, a última vitória dele na Ferrari, que ele fez os famosos zelinhos, comemorou também na prova ali, né, muito competitiva, ele foi sétimo. Já em 2014 ele se mudou para a Williams, primeiro ano dele na equipe inglesa, e aí ele fez um pódio, outro pódio no Brasil com o terceiro lugar. Então ele já tem, né, alguns resultados marcantes na pista de casa, o que muitos pilotos gostariam e até não conseguiram. Então eu acredito que se vários amantes da Fórmula 1, mesmo aqueles que acompanham de vez em quando, acompanham os brasileiros, reclamam. Eu acho que só de o Massa ter sido vice-campeão em 2008, só de o Massa ter conseguido vitórias em casa, isso já é uma carreira muito marcante, uma carreira para ficar realmente na história. Não veio o título, mas não era para ser, né? Ele tentou e realmente tentou fazer a parte dele, mas em 2008 ele teve alguns erros, também teve o caso de Singapura, mas não foi possível. Então, em 2014, um pódio com o terceiro lugar. E em 2015 ele foi desclassificado pela temperatura de pneu, né, ali que estava fora do regulamento na parte traseira do carro. Então, uma situação também incomum, não ajudou ele. Então ele espera uma sorte, gente falando em camisa bonita, então ele espera uma sorte melhor, né, para essa temporada, a despedida dele em 2016, que seja uma despedida digna, né, que os deuses do automobilismo possam ajudar ele e que ele tenha a melhor sorte na prova, e que também a Williams, que não mostrou um carro tão competitivo nesta temporada, possa dar a ele um carro razoável e ele, com os conhecimentos e a motivação de Interlagos que ele tem, que ele possa conseguir ao menos um pódio, um grande resultado diante da torcida antes da última prova, que será lá no famoso circuito Mickey Mouse, né, em Abu Dhabi. E Abu Dhabi é um circuito mais travado, a gente espera aí, né, pelo menos a tendência é de uma prova mais complicada, com menos ultrapassagens, apesar de uma reta longa que há também lá em Abu Dhabi. Então aí um pequeno, né, retrospecto,
um pequeno retrospecto do Felipe Massa em casa, ele que vai buscando aí sair consagrado mais uma vez. E aqui, né, eu tenho também alguns detalhes interessantes, por exemplo, esse aqui é o carro, né, do Felipe Massa, a Sauber, né, com motor Ferrari, que ele correu na temporada de 2005, foi a última dele com a equipe de Peter Sauber, né, e na época também ele já avisava um carro melhor, né, mais para frente na categoria, e esse aqui também ficou marcante para ele, né, o último carro dele com a Sauber, aí uma miniatura importante e muito bonita, né, na época ele tinha como companheiro aí, né, o Jacques Villeneuve, um campeão mundial. Agora a gente vai aí com algumas revistas, né, de época, né, algumas coisas interessantes também, por exemplo aqui, ó, Felipe Massa, vencedor no Brasil 2006, conforme eu destaquei, o famoso macacão verde e amarelo, e ele comemorando ali com os mecânicos, com as pessoas no boxe, né? Era mais um título de Fernando Alonso, a despedida de Schumacher e a grande vitória dele. Então a gente coloca aqui no meio, né? No meio da revista, e foi em Interlagos, 22 de outubro de 2006, alegria em massa, né? Alegria em massa para a galera e alegria em massa também, né? Para a equipe Ferrari, para o próprio Felipe, que esperava aí, né, melhores sortes para os próximos anos. Aqui, por exemplo, uma foto interessante, né, e emblemática, né? Ele no pódio e Fernando Alonso. Fernando Alonso, então, bicampeão mundial, o jovem Fernando Alonso pela, então, Renault, seria o último ano dele, depois ele iria para a McLaren, e o Felipe Massa aventando um futuro promissor pela Ferrari, ele com macacão verde e amarelo. Então, momentos aí, né, que realmente marcaram a história da Fórmula 1 e marcaram os brasileiros. Aqui, mais da prova, Rosberg bateu naquela etapa, Schumacher tentando de tudo, essa 2006. Aqui a gente muda um pouco, né, a gente está falando do Felipe Massa, mas resta lembrar também que o Rubens Barrichello ele conseguiu resultados importantes no Brasil. Aquele no pódio da etapa de 2004, quando o Juan Pablo Montoya, o grande Juan Pablo Montoya, o mito a lenda, ele conseguiu a primeira vitória dele no traçado paulistano, no traçado brasileiro. No ano seguinte ele também ganharia pela McLaren. E Rubens Barrichello, em uma prova de seco, úmido, molhado, alcançou o terceiro lugar após partir da pole position. E foi uma temporada de muita luta do Rubinho, né? Ele conseguiu algumas vitórias naquele ano frente ao campeonato ganho pelo Schumacher, o 7º do Schumacher. E tem até a mensagem aqui da revista Racing, uma revista importante brasileira, falando: valeu Brasil. Então, mais um momento aí importante da história do Rubinho. Falamos do Massa também, da história do Brasil em casa. Agora nós vamos aí com mais, né, revistas importantes. Vamos pegando aqui, não pode sair do ponto. Aqui temos a outra vitória de Juan Pablo Montoya no ano seguinte. Revista Racing também, ele já pela McLaren venceu pela segunda vez consecutiva no Brasil. E Fernando Alonso, o asturiano, o grande piloto espanhol, conquistando o primeiro título, a primeira taça na categoria Interlagos, um palco emblemático, mais uma corrida emblemática. Interlagos, que marcou aí, né, o título de vários pilotos, mesmo sendo a última etapa, a penúltima etapa, marcou títulos de Alonso, do Vettel, do Raikkonen, do Jenson Button. Então isso ficou realmente do Lewis Hamilton. Então tudo isso ficou marcado na história. Aqui o Alonso levantando a taça no pódio de 2005, isso entrou para a história também. Aí aqui nós temos a comemoração do Alonso, né? Que ficou bem marcado, um ano de muita pressão. Ele subindo em cima do carro da Renault naquela época e deu o grito característico ali, e isso ficou realmente marcado para a história aí, né? E muitos esperam um novo título do Alonso. Se ano que vem a McLaren não fizer um carro legal, um carro de ponta para ele, talvez ele realmente abandone a categoria, infelizmente, sem mais um título, isso 10 anos do último título dele. Aqui ainda na época do Rubinho, né? A Ferrari Mania, foi um ano que o Schumacher voltou a vencer o GP do Brasil, com uma Ferrari competitiva. Ele já tinha o Rubinho ao lado dele, ele havia vencido pela Benetton, né, durante os anos 90, e aqui ele voltou a vencer, uma etapa muito disputada também. E o Rubinho, ele aventava também chances de um bom resultado pelo primeiro ano na Ferrari,
só que ele acabou tendo problemas hidráulicos e abandonou no meio da prova. Aqui 2 momentos importantes, Schumacher recebendo o troféu, um bonito troféu, por sinal, ao lado de Pelé, recepcionado ali, condecorado por Pelé, e embaixo Rubinho, né, durante a prova ali, tentando, com um belo carro da Ferrari também de bico branco, tentando também algum resultado bom, mas ele não conseguiu e abandonou a prova, mais uma frustração para o Barrichello. Mais à frente também, no ano de 2003, foi a famosa Corrida Maluca, uma das corridas mais doidas da história da Fórmula 1. Nessa o Massa não estava, e aqui Kimi Raikkonen de cara venceu a etapa, pintou o campeão, só que na realidade quem acabou vencendo foi Giancarlo Fisichella. E Giancarlo Fisichella teve que entregar na prova seguinte, em San Marino, no meio da reta principal, ele teve que entregar lá o troféu de vencedor para o Fisichella, última vitória da Jordan, última vitória da Ford na categoria, né? Ele teve que entregar lá porque devido a um erro de cronometragem, que só veio depois de algum certo tempo, e o Fisichella foi declarado vencedor em uma corrida cheia de batidas, rodadas, variáveis, ultrapassagens. O Rubinho ele aventava a vitória também, ele ficou sem combustível naquela etapa, uma etapa também muito marcante, etapa de número 700 da Fórmula 1. E o Massa não correu não correu 2003 e 2009, né? Ele não fez toda a carreira direta de GP Brasil. 2003 porque ele estava como test driver da Ferrari, uma grande experiência para ele, conforme eu destaquei, e 2009 teve o acidente. Portanto, aí alguns momentos marcantes, algumas histórias, né, de Felipe Massa, de GP Brasil e também do Rubens Barrichello, e a gente espera, né, que os céus, que tudo colabore para que esse GP Brasil também em 2016 seja muito especial. Bom, então eu estou testando aí, né, não tenho ainda muita familiaridade com essa questão de Facebook Live, mas a gente vai fazendo aí, vai aprendendo, vai colocando, e eu acho que aos poucos vai ficando mais bacana, né? Então, valeu a galera aí que assistiu, que colaborou, que curtiu, Monique, Roberto Souza Sony, falando que tinha várias revistas da Placar. A gente vai tentando mexer aqui o que a galera tá mandando de mensagem. Norberto Norvaz também mandando pra gente, Roberto Souza Sony mandando várias mensagens, entendeu? Cezinha Afonso, ele colocou aqui uma questão de entrada dos americanos na Fórmula 1, se ela pode ficar a ser mais competitiva. Bom, eu não sei se ele está falando de equipes ou de pilotos, né? Equipes nós já temos aí, a equipe Haas, e a gente espera que ela possa vir mais forte, né? Eu acho, por exemplo, que seria um bom caminho para o Felipe Nasser ir, né? É uma equipe que já tem ligação com a Ferrari, o Gene Haas, que é um americano que já foi envolvido sempre com o mundo do automobilismo. Eu acho que é um bom caminho para o Nasser aportar e mesmo aos poucos conseguir bons resultados para mais à frente dar o pulo grande para uma grande equipe. Então acho que seria a chance dele. Eu acho que a Renault talvez pode fazer um grande campeonato ano que vem se tiver um carro, né, bem nascido, mas eu acho mais difícil, né? Eu acredito que o caminho do Nasser realmente seria a Haas. Sobre pilotos americanos, no momento assim eu não lembro de algum assim mais destacado para a gente colocar, né? Já apareceram alguns, Scott Speed, alguns aí que não disseram muito aqui vieram, então talvez algum que viesse da Indy também, eu acho que seria complicado, acho que poderia queimar também o nome da Indy, conforme já aconteceu com o Michael Andretti na época da McLaren. Então ainda é uma questão de aparecer realmente um piloto a despontar mais de forma realmente, né, destacada, que ele possa realmente vir com chances, aquele que ganha as etapas anteriores, né, na base, que possa vir mais forte. Assim como os brasileiros, né, a gente torce para que o Felipe Nasser e outros possam chegar. Bom, galera, então por enquanto é isso. Vou ficando por aqui e aos poucos aí a gente vai participando, vai fazendo essa forma aí nova de transmissão que eu não estava tão acostumado e que agora é uma possibilidade com a tecnologia, né? E tá bem bacana. Então valeu, galera que esteve junto com a gente aí e até a próxima. Valeu! Até a próxima, grande abraço. E grande abraço também à galera do Pop Bola que me acompanha lá na Rádio Globo. A gente vai aí também, né, tentando passar essas informações,
se habituando e também falando com a galera que gosta de automobilismo, porque sempre tem aqueles que falam, mas depois do Senna não teve mais pilotos, depois do Senna tudo ficou chato. Eu acho que sempre há espaço para a categoria, sempre há espaço para os carros e para o automobilismo. Acho que é nisso que a gente tem que focar. Existe o futebol, existe também, né, Flamengo, outros times aí, mas eu acho que há um espaço também para as corridas. Eu acho que no íntimo do brasileiro, acho que por natureza ele gosta também dos carros, de automobilismo da categoria. Então ficamos na torcida disso também, que o automobilismo segure e mantenha espaço. Essa chama não pode morrer. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.